Estão todos os pedidos do Alexandre de Moraes liberados aqui e ninguém pode acusar o Elon Musk. Por quê? Ora, ele foi obrigado, o Congresso americano exigiu dele os dados e agora o Congresso americano... Joga muito o Elon da Massa, hein? Joga muito. O cara sabe o que tá fazendo. Publicou todas as informações, todos os pedidos de censura do Alexandre de Moraes, que são realmente, meu amigo, olha só, são 540 páginas de pedidos de censura do Alexandre de Moraes, do TSE, com nome de gente, aqui um monte de gente aqui sendo censurado e coisa e tal. Aí os memes que é pra tirar e não sei o que lá. Basicamente, principalmente... Os memes que é pra tirar. O Zanin fez petição pra tirar uma série de status e posts aqui da Carolina de Tony, referente, né, pela eleição, à amizade entre o Maduro e o Lula. Agora me explica, como é que pode isso? Que lógica tem isso? O Alexandre de Moraes acatou imediatamente o pedido para tirar tudo, nenhuma coisa contra o Bolsonaro. Do Bolsonaro não tem nada aqui. É aquilo que eu falei para vocês que mostra o dedo na balança do Alexandre de Moraes nas eleições. Vamos entender esse caso aqui. É um relatório oficial do Comitê Judiciário da weaponização, como é que eu vou dizer isso? Da transformação em arma da censura nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que era esse o propósito do Elon Musk? Ele está querendo usar o Brasil como um exemplo negativo para convencer os Estados Unidos a não ir no mesmo sentido, né? E justamente ficou tão feio a forma como o Alexandre de Moraes pede a censura pro Twitter, é tanta coisa, é uma avalanche de coisas, né? Que o pessoal tem falado aí, mas o Elon Musk também acatou a ordem da Turquia, acatou a ordem da Índia, coisa e tal. Mas é o que eu expliquei pra vocês. Na Turquia, na Índia, tem lei pra permitir isso. Lá eles fizeram leis, é um absurdo. O X, inclusive, reclamou, falou que não acha isso razoável, que é uma coisa errada, mas tem a lei, não tem o que fazer, é uma ordem válida. Aqui no Brasil é diferente. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil não tem lei. O Alexandre de Moraes está mandando essa decisão de censurar as pessoas, sendo que a censura é vetada no Marco Civil da Internet e é vetada na Constituição brasileira. É contra a lei brasileira. Não tem uma lei que permita o Alexandre de Moraes pedir essa censura como ele pediu, né? Mas tem a resolução do TSE. Meu amigo, a resolução do TSE está contra a lei. Inclusive, essa resolução do TSE que foi aprovada entre o primeiro e o segundo turno é a origem de todo o problema que leva à suspeição da eleição de 2022, né? Então vamos... Assim, o mínimo que vai precisar acontecer é fechar todas essas desses inquéritos ilegais que são palhaçada. Esses inquéritos que foram instaurados pra passar por cima da lei e pra fazer perseguição política, mano. Esses inquéritos só foram abertos e continuaram abertos o tempo todo porque eles estavam usando pra criar o tempo todo factóides, não pra ir minando, desgastando o governo perante a opinião pública, utilizando todo o aparato que os caras tinham. É óbvio. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. A gente só tá vendo todas as provas agora. Mas eles usaram isso pra perseguir, pra censurar, pra ficar jogando gasolina na fogueira pra tentar aumentar, né, a temperatura das coisas e desgastando. Não tem cabimento saber que tipo, tudo isso aconteceu no Brasil e simplesmente a gente praticamente não tinha muito o que fazer, né? Se não observar e reclamar, e é isso, porque estamos lidando com uma tirania, claramente. Aqui, ó, esse comitê recebeu testemunhas sobre como governos de outros países, inclusive o Canadá, a França e o Brasil, buscaram censurar o discurso online. E exemplos de governos tentando acabar com a liberdade de expressão servem como um aviso terrível para os americanos sobre as ameaças que podem gerar a censura aqui em casa. Caramba, bicho. Eu falei que eles estavam fazendo isso como exemplo dos Estados Unidos, exatamente o que eles estão fazendo aqui. E aqui, ó, em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo novos poderes para agir como um investigador, um promotor e um juiz de todos os casos em algumas situações. Está falando aqui do inquérito das fake news que foi criado lá em 2019 pelo Alexandre de Moraes, que ele é tudo, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o policial, ele é tudo no processo, né? E aqui, ó, nessa ordem sem precedentes, Toffoli selecionou o seu colega da Justiça do STF, o Alexandre de Moraes, para rodar essa investigação, né? Mas vocês lembram, o Toffoli era o presidente do STF na época, isso aí foi combinado entre eles, né? Ou seja, o pessoal jogou pro Toffoli jogar pro Alexandre de Moraes, e aí o Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022, e o Superior Tribunal Eleitoral é a maior corte no Brasil que supervisiona o processo eleitoral e frequentemente onde essas questões de desinformação são levadas sobre eleições, né? Com esse novo poder extraordinário, Moraes atacou críticos da direita e esquerda com impunidade. Moraes reportou ordens para plataformas de rede social para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava a regra das plataformas, muitas vezes sem dar qualquer razão para isso. Outro exemplo são ações contra 8 empresários em julho de 2019, em que incluíram congelar contas bancárias, suspender contas sociais, e é o caso justamente do Luciano Hang e outras pessoas, daquele grupo de WhatsApp, que do nada, um grupo de WhatsApp privado de 200 pessoas conversando virou desinformação na rede social. Que desinformação é essa? É um grupo privado, estavam só as pessoas conversando ali, enfim. Então tem duas cópias das 28 ordens em português e em inglês, com a tradução em inglês, enviadas pelo Alexandre de Moraes à Operação X. O Elon Musk falou que ia publicar e publicou tudo aqui, tá tudo, todas as ordens do Alexandre de Moraes estão aqui.
Aqui, uma a uma, aqui, ó, ordem que não sei o que lá pra tirar. O Elon Musk viu isso aqui na ocasião, ele viu e falou, sim, o juiz de vocês está solicitando censura praticamente, única e exclusivamente de figuras de direita e críticos do governo, e ele fez isso durante anos, inclusive durante as eleições. Esse cara interferiu nas eleições de vocês que foram roubadas, né? Ele passou por cima da lei, ele foi corrupto, ele corrompeu o sistema, ele usou o sistema para favorecer o lado que ele estava defendendo, e dessa forma ele fez o Lula ser eleito. Ele falou que tinha os documentos que ia mostrar, mostrou, e os documentos provam o que ele disse. É interessante, né? Porque no fim das contas isso aqui realmente assim, anulou a discussão sobre urna eletrônica, voto impresso, né? Pra quem tinha alguma desconfiança da urna. Não importa, simplesmente não importa mais. Quando todo o aparato estatal está servindo para um lado político, está sendo utilizado para caçar, perseguir e censurar um espectro que está ali na competição, já é uma eleição fraudada, já é uma eleição ilegítima, não é uma eleição limpa. Não foi um processo isonômico, não tratou os dois lados da mesma forma, não, em momento algum. O Lula, com todo o aparato estatal servindo a seu favor, foi eleito com uma diferença de 1%. Nem precisa ficar discutindo sobre urna nessa situação aqui, nesse cenário. É óbvio que o Lula hoje só é presidente por causa da interferência do TSE e do STF no jogo político. É óbvio. Só um maníaco diria que tudo isso que a gente tá vendo aqui não fez pelo menos 1% de diferença ali na votação presidencial. Aí vem aqui outras coisas para serem tiradas também, e mais coisa aqui. E assim, tem mais, porque aqui a gente tá vendo as questões do Twitter, a gente nem sabe ainda a dimensão que foi com o Google, com o Meta, Facebook, Instagram e, enfim, WhatsApp, Telegram, fora outras coisas que fogem da jurisdição das empresas gringas, porque também teve o negócio das rádios, que foi bem suspeito. Cara, isso é ridículo. Tá provado. A eleição foi roubada. E o mais engraçado é que se você olhar aqui, realmente, o único que tem da esquerda aqui censurado é justamente a questão do PCO. O PCO é de esquerda, mas defende a liberdade de expressão. O PCO foi censurado porque é o único bloco da esquerda que defende a liberdade de expressão. Então foi só isso. O PCO não foi perseguido por ser de esquerda, foi perseguido por defender o discurso da direita. É esquisito nessa questão da liberdade de expressão. Como que a censura foi para um lado só? Por que dizer que teve fake news só do lado da direita? Não teve. Nas eleições teve fake news de quanto é lado. Um monte de gente da esquerda teve fake news e coisa e tal, e ninguém falou nada, ninguém fez nada. Ou seja, mostra como é que a coisa foi ágil para um lado só, né? Então, por exemplo, tem o caso aqui do Zanin, do escritório do Zanin, tá aqui, ó, Zanin, mostrando propagandas aqui do pessoal durante a eleição, ligando o Lula ao Maduro, o Lula aos ditadores da América Latina, o que todo mundo sabe que o Lula é ligado a eles, né? E curiosidade das curiosidades, de fato, o Lula, depois de eleito, a primeira coisa que ele fez foi lamber o Maduro, né? Foi lamber lá o pessoal elogiar, dizer que é uma democracia relativa. Ou seja, as fake news contra a esquerda que eles estavam derrubando e censurando eram verdades. Verdade. Nem era mentira. A esquerda espalhava mentira e não acontecia nada. A direita espalhava verdade e era censurada. Isso é uma eleição roubada. Do jeito que o escritório do Zanin mandou para o Alexandre de Moraes, para o TSE, imediatamente censure tudo. Tem que censurar a coisa toda e acabou. Não quero nem saber. A direita, não tem nada. Aqui tem o caso do PCO. O caso do PCO tá aqui. Da direita não tem nada. E é por isso que... E quem foi que solicitou a censura do PCO? Tem que ver isso aí. O de São Paulo pediu, usando o sistema de acesso à informação aqui no Brasil, para saber quais foram as ordens de censura emitidas com base nessas duas resoluções. Porque vocês lembram, né? Essa história toda aqui tem um fato muito estranho nessa coisa toda, é que o TSE, entre os dois turnos, entre o primeiro e o segundo turno, no meio da eleição, editou uma resolução nova, duas resoluções novas, na verdade, que permitiam ele fazer essa censura em redes sociais, né? De forma mais ágil, né? Ele já estava fazendo isso antes, a verdade é essa, mas permitia que ele fizesse isso mais ágil. E essas censuras, ninguém nunca soube o que foi censurado de fato. A gente ficou sabendo quando algumas pessoas levantavam, olha, fui censurado, né? Me cortaram, não sei o que lá. Só que agora o que a gente vê aqui é isso, o Alexandre de Moraes recebia a ordem do Zanin e mandava, despachava imediatamente para... Aqui, ó, recebia a ordem da Coligação Brasil da Esperança e